É muito importante nós sabermos estar, ok, diante desta situação. Época de frio, época de inverno, muita gente você vê andar por aí de calção e chinelo e meia. Pra quê, mano? Tá a usar chinelo e meia pra quê? Se aqui não tem poeira. Calção de dormir, de ficar em casa e tal, a relaxar, a ver filme e tal com a família. Eu que o pessoal anda com ele por aí nos supermercados, nos hospitais. Sai no hospital de calção e meia, a dizer não, estou com febre, estou com tosse. Como é que você não vai ter esses problemas se você no teu dia a dia normal, nessa época do inverno, andas de calção, andas de meias e chinelas, andas de partes cornos, andas de colãs, roupas de estar em casa para dormir? Como é que você não vai ter esses problemas? E aí, família boa, como é que é? Tudo limpo? Saudações a todos, espero que estejam todos bem, na graça do Senhor, como Deus quer, como Deus manda. O líder está no ar, o líder está na via. Olha, hoje faço este vídeo para fazer uma chamada de atenção aos nossos manos africanos que se encontram cá na Europa, minha família. Em particular em Portugal e na França, onde a maior parte dos angolanos estão situados nestes dois países, não é? A França e Portugal. Hoje eu recebi uma senhora idônea que reside cá em Portugal já há mais de 30 anos, veio ter comigo. Estevam, eu acompanho os teus vídeos, tu fazes muito bem os teus conteúdos, os teus vídeos são muito assistidos por muita gente. A minha família, as minhas filhas, todos acompanham os teus conteúdos, mas eu estou muito triste, estou muito descontente com o posicionamento, com o comportamento de muitos filhos, de muitas filhas africanas, dessa nova geração, desta nova era de imigrantes africanos na Europa, em particular cá em Portugal e na França. Eu disse por quê? Disse, pá, eu às vezes sinto-me envergonhada quando me deparo com esse tipo de situação na via pública, no supermercado, nos hospitais, pronto, por aí fora. Tudo porque as nossas irmãs, os nossos manos, epá, enfim, aparecem com vestimentas que não têm nada a ver em certos locais, ok? É importante nós sabermos diferenciar as coisas. Cada tipo de vestimenta tem o seu lugar onde pronto, Pijama em casa, cada lugar tem o seu pantufas em casa, tipo de vestimenta. robe em casa. Mas o que acontece com muitos manos africanos é, em locais públicos, em supermercados, aparecem com roupas de dormir, com roupas de pijamas, roupas para dormir. Epá, aparecem com lãs assim que parece boxe, as meninas aparecem com... E ainda mais nessa época de inverno, época de frio, onde as pessoas devem estar agasalhadas, a maior parte das pessoas estão agasalhadas, epá, meias, botinhas, casacos e tudo mais. Mas, infelizmente, muitos nossos manos africanos, muitas angolanas, muitos angolanos, muitas guinenses, muitos cabo-verdianos, muitos são tomenses, muitos Africanos, vá. moçambicanos, muitas moçambicanas aparecem de certas formas, epa, enfim. E somos vistos muitas das vezes pelo pessoal nativo como pessoas sem educação, como pessoas sem princípios, como pessoas sem civismo nenhum, como pessoas que não têm civilização. Não vamos longe. Existem os pretos e existem os africanos. Os pretos são tudo aquilo que é o estereótipo que foi estabelecido dos africanos. Os africanos são pessoas civilizadas. Simples. Nenhuma, que não tem educação nenhuma, porque aparecemos, epa, não sei, epa, enfim, é algo que é muito, eu já falei algumas vezes aqui. E a diferenciação que se faz é para além do comportamento, não é? Como é óbvio, mas é afincadamente saliente na parte do comportamento. Porque o preto é aquele que rege-se muito pela cor e tudo aquilo que lhe acontece é por causa da cor, da discriminação, e ele faz aquilo que lhe apetece e ninguém pode dizer nada porque ele está no país que está, porque a escravatura deixou-lhe da forma que deixou e as pessoas são todas colonas e etc. O africano é uma pessoa que entende que existe uma história da escravatura, racismo e por aí fora, mas enquadra-se e tenta-se moldar dentro daquilo que são as regras e as leis estipuladas do próprio país. É a diferença entre o preto e o africano. Mas vou voltar aqui a terceiro isto. Manos, devemos saber nos posicionar, ok? Devemos também tirar um pouco do nosso lado de civilização, nosso lado de educação, nosso lado de saber estar em comunidade, ok? É para tudo bem que nos nossos sítios, calhar, nos nossos países, há certas condutas, há certas práticas que são vistas como normais lá nos nossos países, mas devemos saber que estamos num novo país, numa nova sociedade, com culturas totalmente diferentes. Então é muito importante nós sabermos Não, no meu país fizeram pior. Conversa do preto. estar, ok? Diante desta situação. Época de frio, época de inverno, muita gente você vê andar por aí de calção e chinelo e meia. Pra quê, mano? Tá a usar piscina. Estou na minha zona, estou na minha casa. As mulheres dizem que simplesmente não estão para conquistar ninguém. Andam da forma que elas querem. Os gajos andam com touca de cetim porque, pronto, são confiantes o suficiente para andar com touca de cetim. E a mentalidade do preto é o quê? É o seguinte. Tu és invejoso. O preto pensa assim desta forma. O preto é tão raso na mentalidade que se alguém diz-lhe uma coisa que ele não gosta, quando a pessoa é branca é racismo, quando a pessoa é preta é ou inveja ou a pessoa não tem mais o que fazer e não lhe paga as contas. É assim que o preto pensa. E meia pra quê? Se aqui não tem poeira.
calção de dormir, de ficar em casa e tal, relaxar, a ver filme e tal com a família. Eu que o pessoal anda com ele por aí nos supermercados, nos hospitais. Sai no hospital de calção e meia, a dizer não, estou com febre, estou com tosse. Como é que você não vai ter esse problema se você no teu dia a dia normal, nessa época do inverno, andas de calção, andas de meias e chinelas, andas de partes cordas, andas de colãs, roupas de estar em casa para dormir? Como é que você não vai ter esses problemas? É muito vergonhoso. E diante dessas pessoas, somos vistos como pessoas, sei lá. Por isso é que muitas das vezes, eles nos olham como pessoas, sei lá, pessoas sem educação, pessoas sem. Enfim, por isso é que muitas vezes nós somos mal vistos por causa disso. É porque a forma como nós nos apresentamos diz muito quem realmente nós somos, ok? Diz muito como é que nós somos lá nos nossos países. Dizem que nós não sabemos conviver, nós não sabemos viver em sociedade, nós não temos civismo, nós não temos educação, não temos. Devemos fazer isso por regras da sociedade, por as normas do bom comportamento e o bem-estar. Não com o intuito de dizer, ok, eles estão a pensar bem de nós, eles estão a pensar mal de nós. Eu sou africano, obviamente também preto, mas pronto, eu sou africano, mas eu não me identifico com muitos pretos que andam por aí. Lá está. O que um preto faz, eu condeno e digo, não sou desse tipo de pessoa ou não me revejo no comportamento dele. Acabou. Agora, se os outros resolvem dizer, não, mas tu tens que aplaudir e tens que apoiar o preto. Não, eu sou africano. Aquele é um preto. Eu sou africano. Para nada. Nós chamamos de nomes e nomes. Tudo porque muitas manas apresentam-se de forma indecente em certos lugares que não devia ser assim. Ok? É importante que nós saibamos que roupa de dormir. Eu não sou roupa de dormir, pijama mesmo só para dormir, não é para andar por aí deambular por aí. Não é. Ok? Não é calção, chinelo e meias. É. Ele está-se a focar muito no chinelo e meias e pijamas e etc. Isso, espero que não seja o vídeo todo só a falar sobre pijamas e etc. Há aqui uma outra coisa também muito curiosa que eu já reparei, principalmente em restaurantes, buffets e etc. O que eu reparo, principalmente nas nossas irmãs africanas, vou dizer africanas para não ser ofensivo, é que elas, eu percebo que é uma festa, é uma celebração, mas com todo o respeito, minhas irmãs, vocês irem a restaurantes com vestidos que têm aquelas coisitas brilhantes, como é que é o nome daquilo? Lantejoulas. É tão, mas tão fuleiro, meu. É tão pindérico, mas tão pindérico. E depois com as perucas amarelas e etc. É tão fuleiro e pindérico. Eu sei que agora vão querer falar sobre que eu sou careca, que cabeça grande e etc. Mas isso é a minha percepção. É a minha percepção. Há quem gosta, há homens que gostam e aí, bom para eles, e a eles que vocês devem reservar as vossas vontades de ouvir a opinião. Mas a minha percepção e a minha opinião é que os vestidos de lantejoulas e as perucas, depois os saltos altos que vocês nem conseguem andar, são desnecessários. São desnecessários. Mas esse é que é o grande problema das pessoas que consomem muito videoclipes. Muitos videoclipes. Os homens também são ridículos. Os homens com aquelas calças super apertadas, barriga com o umbigo de fora e metem uma t-shirt tipo L ou M quando ele claramente veste XL ou XXL e depois fica todo ali, todo enlatado com aquela gordura aqui que também por acaso tem essa banha, mas essa banha toda aqui atrás na nuca, o papo todo a sair para cima da gola, a dobrar em cima da gola, cabelo bem grande, esticado, desfrisado. Às vezes quando é desfrisado tem o cabelo aí, sabe-se lá, tudo lambido de gel, com óculos de sol dentro do coisa do restaurante. E um desses maiores restaurantes que recebem esse tipo de pessoas é o Wok City. Esse restaurante é onde tem mais dessas pessoas. Também tens o outro restaurante chinês de Odivelas. Epá, pronto, não estou a ofender ninguém, não estou a criticar ninguém, mas é a minha opinião, é o que eu acho, é o que é. Vale o que vale. Lá na barra onde tem poeira, lá nos nossos países, onde tem poeira, você não suja papel, não suja, não está empurrado, você usa meia, com chinelo lá. Mas aqui não, mano. Portanto, quando nós nos comportamos assim, quando nós nos apresentamos assim, somos vistos, mano, que como palhaços, como se... muitos homens que não dá para mencionar aqui, porque senão o vídeo vai ser banido. Mas uma situação, até quando a senhora veio ter comigo a explanar tudo isso, eu fiquei muito sentido. Uma senhora que já está aqui há muitos anos, ela disse, olha, a minha geração, que está cá há muitos anos, não se comporta assim. Mas essa nova geração que está a vir agora, enfim, está a nos fazer falar mal. Eu às vezes sinto-me muito envergonhado quando me deparo com certas pessoas do gênero, ok? Mano, roupa de casa, mesmo roupa de casa, roupa de sair, roupa de sair. Evitem misturar as coisas. Há certos comportamentos, há certas práticas que nos nossos países é normal, mas aqui não é. Aqui é um desrespeito. Por isso é que muitas vezes somos vistos assim, como, sei lá, é a forma como nos apresentamos. Porque a forma como nos apresentamos também é um meio de comunicação, também é uma forma de nos comunicarmos. Estamos a comunicar aquelas pessoas, as pessoas nativas. Como é que nós somos? Como é que os nossos países onde estamos a vir somos? Como é que os nossos países são? Não é bem assim. Não é bem assim.
Porque há pessoas que de facto podem até vestir a forma, pronto, alguém coerente, não veste assim todos os dias, mas há pessoas que podem estar desleixadas a nível de vestimenta, mas o comportamento delas diz o contrário. Por isso não é pela vestimenta, porque há pessoas que vestem fato, mas não sabem formalizar uma frase, não sabem tipo contar até 10 sem se engasgarem. É mais nesse sentido. Por isso é mais a nível comportamental. Nível comportamental. Se souberes estar na sociedade, claramente que esses elementos da forma como tu vestes vais enquadrar sempre conforme o teu meio social e aquilo que vais frequentar, os sítios que vais frequentar e da forma como vais frequentar. Só que o estar à vontade nem é vontadinha. Infelizmente há muitos que pensam que o facto de estarem perto de casa ou é ali na esquina não há problema nenhum levar, mas já há pessoas que vão de centro comercial de pijama, há pessoas que vão ao supermercado de pijama. Porquê? Porque acreditam que têm autoestima elevada, não devem nada a ninguém, ninguém lhe paga as contas e quem falar é invejoso. É a mentalidade do preto. Pela forma como nos comunicamos, ok? De que forma? Através das nossas vestimentas, através da forma como nos vestimos. Então devemos ter cuidado com isso, mano. Devemos ter também essa abstania, devemos ter um pouco de classe também. Também não somos assim tão burros, passa a expressão, ao ponto de não sabermos um pouco só dessas coisas mínimas, dessas coisas básicas. Pelo menos sabermos diferenciar quando é que estamos nos nossos países e quando é que estamos nos países dos outros. Depois o que vai acontecer? Com o andar do tempo, já não saberemos mais quando é que estamos na Europa, quando é que estamos nos nossos países. Por quê? Porque certos hábitos de lá estamos a trazer aqui. Então depois você vai ficar confuso. Oh, quando é que estou em Angola? Quando é que estou em Cabo Verde? Quando é que estou na Europa? Você não vai mais saber distinguir, porque você vai ver que há muita cena de lá que estamos a trazer aqui. Então, se nós realmente queremos nos sentir que estamos na Europa, devemos deixar certos hábitos, certas condutas, certas práticas lá e tentarmos. Não. Há africanos que recusam-se, ou pretos neste caso que recusam-se a isso. Adaptar um pouco com os hábitos daqui, ok? É para uma coisa, você fazer dentro de casa, sem estar exposto na via pública com muita gente, tudo bem. Mas há certas coisas que nós fazemos na via pública, na rua, que não convém, não é certo nós estarmos a fazer aquilo, porque é um desrespeito, desde a própria cultura do povo daqui, desde a forma como se convive, é um desrespeito, é uma falta de educação, uma falta de princípio, é uma falta de valores éticos e morais. Nós temos isso, mas nós até somos educados, então devemos explorar um pouco esse nosso lado, ok? É muito feio quando pessoas vêm reclamar comigo, olha, avisa os teus primos, olha, fale com os teus primos, faça a vida frase com os teus primos. Eu muitas das vezes tenho dito isso, fala com os teus primos, por isso, por aquilo. Mas tu não és embaixador dos angolanos, tu não és o representante dos angolanos, tu só podes se representar a ti próprio. Por isso é que eu digo, eu represento-me a mim e se calhar as pessoas que têm ou partilham a mesma mentalidade que eu. Agora, relativamente ao que os outros fazem, os outros africanos fazem, pá, não me revejo nesse comportamento. E se me vierem tirar satisfações, epá, se for um homem caucasiano, uma mulher caucasiana, eu também, no sentido do humor, vou utilizar uma estratégia de simplesmente também dizer, olha, fala-me do Bibi, fala-me do Carlos Cruz, fala-me do gajo que matou não sei quantos polícias, fala-me desses bacanos, ele também está-te a representar. Não, são indivíduos que partilhamos a mesma cor, mas não partilhamos o mesmo raciocínio, a mesma forma de pensar, os mesmos objetivos, propósitos, nada. Um ponto também que é muito importante, nós falamos muito alto, em locais impróprios. Tal e qual como um homem. Um homem pode, na sua grande maioria, ter a fama de ser infiel, putanheiro, gostar de jogar à bola e etc. Pá, não me revejo nisso. Não gosto de futebol, não bebo álcool, não fumo. Mas na grande maioria, muitos homens têm esse consumo. Em lugares que não podíamos falar altos. Interrompemos, perturbamos o silêncio das pessoas. As outras pessoas estão lá todas bem calminhas, todas super educadas, cada um no seu carro. Quanto a isso de falar alto, são muitos que dizem que eu também paguei passe de igual forma. Mas eles acreditam que pagando o passe, eles podem se sentir mais à vontade que os outros. Basicamente, eu posso falar alto ao telemóvel porque eu comprei o passe. E tu, se reclamares que pagaste o passe, o problema é teu porque não estás a usufruir o meio partilhado, o transporte partilhado, de igual forma como eu. Pega também no teu telemóvel e vamos falar altos os dois como se estivéssemos num concerto. Mas quando aparece um africano, what up, manos? What up? Isso não é ético, não é educação. Então devemos deixar isso, minha família, ok? Há certas condutas, certos comportamentos que não são bons nós manifestarmos aqui em público, ok? Portanto, há coisas que nos nossos países é normal, mas que aqui não é normal, ok? Então a forma como nos vestimos, devem ter cuidado com isso. Aqui existem roupas apropriadas para o verão, para o inverno, para dormir, para o dia a dia. Então devemos saber enquadrar as coisas. Quando é que temos que usar roupas do inverno? Quando é que temos que usar roupas do verão? Aqui eu sei que vai aparecer pessoas, não, eu sei, vou me vestir da forma que eu como me sentir à vontade. Sim, pode ter da forma como você se sente à vontade, mas não faz onde você se encontra. Aquilo não é normal, estás a ver? E diante das pessoas do país onde você está. A maturidade é aquilo que tu fazes com a tua liberdade. Eu já disse isso várias vezes. A maturidade é aquilo que tu fazes com a tua liberdade. O facto de eu poder fazer não quer dizer que eu tenha que o fazer. E é aqui que nós conseguimos identificar quem é maduro, quem é que não é.
Você será conotada como um psicopata, como uma psicopata, ok? Como alguém sem educação. Para ti sim é normal, te sentes bem assim. Mas para aquele país, para aquela cultura, como é algo que não tem nada a ver, você será conotado como alguém baixo, serás visto como um lixo. Já não basta por certas cenas, por certos comportamentos nossos. E, epá, é triste, mano, é vergonhoso. Eu acho que nós podemos muito bem inverter o quadro. E, manos, criadores de conteúdos, façam conteúdos de género, a incentivar as pessoas, nossos manos, a terem posicionamento como deve ser. Saber, pelo menos, diferenciar quando é que estamos em África, quando é que estamos na Europa. Porque até senão nós não vamos saber quando é que estamos, quando é que não estamos aqui, quando é que estamos aqui, ok? Fazemos certas. Irmão, esquece isso, esquece isso. Esquece isso. Tu achas que para já vais ser chamado de preto armado em branco? Outra coisa, vão-te disparatar a dizer que estás à procura do colo dos brancos. Outra coisa mais, o que é que vão dizer? Vão dizer que és um vendido. Máscaras brancas ou máscaras... Aquela patetice do Frank... Como é que é? Aquele livro que os gajos estão sempre a recomendar. Franz Fanon. Se for preciso, nunca leram um livro. Mas, por tanto, ouvir a mesma dica em todo lado, utilizam o mesmo livro como referência. Vão-te dizer mais o quê? Tu não podes chamar a atenção a nenhum matumbo. Nenhum matumbo. Não podes chamar a atenção, olha, vamos deixar de ser matumbos no local público. E eles depois dizem, tu és invejoso, tu és aquilo, tu és aquilo. Chamas a atenção às nossas irmãs, vão dizer que tu és machista, tu pensas que não sei o quê, quem és tu para falar e etc. Quer dizer, se eu sou sim uma pessoa tão má, então como é que eu estou a dar-te o mesmo conselho que daria a um filho meu, ou daria a uma irmã ou uma prima minha? Ah, não, mas isso é a tua família. Vai falar com a tua família, não sou da tua família. Ok, mas no momento que eu disser algo mal, ou não te proteger, já vais utilizar o argumento em que, epá, mas podia ter sido a tua irmã. Aquela mulher que está ali, podia ter sido a tua irmã, podia ter sido a tua mãe. Então, por favor, não peças auxílio ou não faças comparação com a minha família se não aceitas o mesmo tipo de conselho que eu dou à minha própria família. É assim que eu penso. Por isso é que eu me estou a foder para a maior parte dessa malta aí que fica a chorar na internet, fica a comportar-se que nem uns animais, para depois mais tarde terem vergonha daquilo que fizeram. Cada um aprende da sua forma. Cenas que não tem nada a ver, é totalmente desrespeitoso, ok? Por isso é que somos mal vistos, somos mal conotados, é por conta destas práticas, é por conta desta forma como muitos de nós se apresentam por aí, ok? Roupas de dormir não pode para dormir, pijama não é para andar com ele por aí a deambular, não é? Irmão, também estás a repetir a mesma coisa várias vezes, pá. Vais ficar a falar 10 minutos sobre a mesma coisa. Calção e chinelo e meias, não é para andar com ele por aqui na rua, aqui não tem poeira, aqui não tem nada, calção e chinelo para quê? E meia com chinelo para quê? Aqui não tem poeira. Não é questão de ter poeira. Muitos é por causa de videoclipe, né? Outros, se calhar, é porque querem andar com meia só para pôr lá os pés e não sujarem o pé, porque quem anda com chinelo na rua acaba por sujar os pés. Depois, quando chegas a casa, só tiras as meias, está limpo. Pelo menos eu acredito que seja o único raciocínio que faça sentido. Para além dos videoclipes, né? Os Estados Unidos, da forma como eles andam. Ah, não, minhas manas, parem de andar aqui com nós assim, roupas de dormir. Aqui ninguém presta atenção nesse vosso. Epa, enfim, ninguém presta atenção nisso, as pessoas estão mais preocupadas em outras coisas. Parem de andar com essas roupas assim, indecentes na rua. Africanas, vocês, guinenses, vocês, angolanas, cabo-verdianas, parem de andar com boxas nos supermercados. Boxas nem para andar com elas por aí. Nada, sinceramente. Parem de falar alto nos locais públicos. Parem mesmo com isso. Olham-nos muito mal por causa desses comportamentos, ok? Portanto, é basicamente isso. A senhora veio até comigo, ficou super descontente com isso. E vim cá fazer este vídeo porque eu acho importante nós estarmos a falar um pouco também sobre isso, de modo a fazer com que os nossos irmãos tenham um posicionamento, tenham. Irmão, não sei quantas visualizações é que este vídeo tem, mas este vídeo não vai fazer absolutamente nada na mudança comportamental das pessoas. Nada. Tenham mais e. Puxa absolutamente nada, sócio. um pouco o seu lado cívico, para que tenham um bom posicionamento, ok? Para que saibam viver e conviver em comunidade, ok? Uma comunidade que encontramos diversas culturas, diversos hábitos e costumes, ok? Então é basicamente. Não é bem comunidade, amigo. Comunidade seria aceite, porque é comunidade africana, mas sim em sociedade. Isso. Sigam-me no